Prosseguindo nos ensinos de John Wycliffe, agora sobre a Santa Ceia. Combateu o ensino da transubstanciação, promulgada em 1215 no Concílio de Latrão. Ou seja, a Igreja Católica ela já vinha debatendo essa doutrina já há muito tempo. Quando foi em 1215, eles firmaram como doutrina a crença de que no momento da Santa Ceia ou da missa católica, né, o pão ele se tornava realmente a carne de Jesus. Isso é chamado de transubstanciação, ou seja, uma mudança na substância do pão, ok? E o vinho se transformava realmente no sangue de Jesus. Então vocês sabem que na Igreja Católica, eu nunca fui católico, eu fui criado em igreja evangélica, mas se alguém foi criado na Igreja Católica, sabe que lá só o padre bebe o vinho, né? Porque só ele pode beber o sangue de Jesus, tá bom? E o pão também, no caso aquela hóstia, ela é colocada na boca e as pessoas apenas salivam ela, eles têm que engolir sem mastigar, porque senão, se ele morder, ele vai estar mordendo a carne de Jesus, parece piada, né? Mas vai causar uma dor em Jesus, tá bom? Então, por isso eles não mastigam o pão, eles apenas engolem o pão para não ferir a carne de Jesus. Prosseguindo, segundo esta doutrina, o vinho e o pão se transformavam em sangue e corpo de Jesus Cristo, literalmente. Wycliffe defendia que não havia alteração no pão e no vinho. Para Wycliffe, Jesus se fazia presente, mas de forma misteriosa ou de forma simbólica, como a igreja cristã acredita. Combateu a prática católica de proibir os fiéis de participarem do vinho. Então a quantidade de doutrinas estranhas à Igreja Católica, as estranhas que a Igreja Católica inseriu, eram muitas, tá bom? Então, na verdade, qual era o propósito? Era impedir que as pessoas participassem de fato da comunhão com Jesus. Então as igrejas que não obedeciam a esse ensino católico, elas eram discriminadas, elas eram perseguidas, tá bom? Já no momento em que surge a Igreja Católica, cerca de 70 anos depois, nos dias de Agostinho, ali no ano 410, nós temos relato de diversas igrejas cristãs em que os cristãos eram mortos pela Igreja Católica, principalmente porque naquela época eles não aceitavam o batismo infantil, era a principal doutrina que separava os católicos dos, vou chamar assim, evangélicos, ou separava os católicos dos cristãos. E já naquela época a Igreja Católica chamava essas igrejas de rebatizadoras ou anabatistas, tá bom? Então foi assim a primeira grande divisão entre as igrejas. E o batismo infantil também, ele é algo que nós sabemos que ele impede a pessoa de dar um testemunho da fé em Jesus Cristo, porque ele é batizado quando criança, que não dá testemunho. Criança não dá testemunho de nada. Depois de adulto, ele não é batizado porque ensinam a ele: você já foi batizado, não precisa se batizar. Ou seja, o testemunho de fé em Jesus nunca acontece. E no caso da Santa Ceia também, a comunhão nunca acontece. Então a Igreja Católica, ela viveu desde os seus primeiros dias para atrapalhar a comunhão entre a humanidade e Deus. Por isso que nós consideramos que a Igreja Católica nunca foi igreja cristã. Hoje o mundo trabalha muito para que a gente não critique as denominações, mas não tem como não criticar, tá bom? Porque a Igreja Católica, ela foi uma organização político-religiosa que o Império Romano criou. Próximo ensino de Wycliffe, missões. Wycliffe enviou muitos missionários para anunciar o Evangelho, os quais ele denominou de pregadores pobres, tá bom? Então isso era algo estranho para a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela estava envolvida com poder, tá bom? E enviar missionários, pessoas para pregar a palavra de Deus, era coisa que praticamente inexistia. Os Lollardos,
As pregações de Wycliffe gerou uma grande quantidade de seguidores e assim surgiu um grupo chamado Lollardos, que acabaram por trabalhar mais por uma reforma política do que por uma reforma religiosa. Tá bom? Então, acaba que essa guerra política também entre o Wycliffe e a Igreja Católica foi uma guerra que influenciou, infelizmente, nos seguidores de Wycliffe. Tá bom? Por isso também eu venho falando nessas aulas que a igreja ela tem que tomar cuidado nos dias de hoje. Nós temos países, como os Estados Unidos também, que a religião ela está ligada à política. Os dois partidos que existem nos Estados Unidos, um partido é um partido religioso. O Donald Trump foi eleito por um partido religioso. E essa união entre religião e Estado, desde o princípio da igreja, nós vemos que não é boa, tá ok? O cristão, ele, como cidadão, ele deve se posicionar, votar, mas o bom é que a igreja esteja desvinculada do Estado. O cristão, ele deve fazer, por exemplo, crítica a determinados sistemas, como é o sistema comunista, ateísta, né? Que nós temos que trabalhar para esse sistema não vir para o Brasil, porque ele quer apagar a memória de Deus da humanidade. Assim como a Igreja Católica trabalhava para que os homens não entrassem em comunhão com Deus, porque não podiam beber do vinho, tá bom? Também nós temos o ateísmo, o comunismo ateísta, né? Que ele trabalha para que o homem esqueça a existência de Deus. Então, como cristãos, nós temos que trabalhar contra esse sistema. Um cristão, ele não vota em comunista, mas de jeito nenhum, ele não apoia o comunismo. O comunismo, ele é anticristão. Wycliffe morreu em 1384. Durante sua vida, o Papa tentou condená-lo à morte, porque ele não conseguiu. Nós vamos ver agora, olha. Em 1377, o Papa condenou 33 teses de Wycliffe e ele foi obrigado a se explicar diante dos bispos. Ele só não foi condenado à morte porque a rainha da Inglaterra o defendeu firmemente, dizendo, né, você não vai matar o meu professor. Ele era o melhor professor da faculdade de Oxford. No ano de 1428, por ordem do Concílio de Constança, seus restos mortais foram exumados e queimados. Então, olha, depois que John Wycliffe morreu, ele morreu em 1384, já em 1428, o que eles fizeram? Olha, não podemos condenar esse indivíduo em vida, não podemos queimar ele em vida, mas vamos queimar ele agora já morto. Então, exumaram, tiraram os ossos dele do sepulcro e queimaram os ossos, para dizer, ó, estamos queimando esse herege. Wycliffe foi chamado a estrela da alva da reforma. Existe um filme, exatamente intitulado Estrela da Alva. Esse filme ele está disponível no YouTube e é bom que os irmãos vejam, porque é um filme que ele traz algumas coisas interessantes sobre a vida de Wycliffe. Uma das coisas interessantes nesse filme, Wycliffe um dia estava andando e ele encontrou um casal chorando, uma mulher muito triste. É porque você está chorando? É porque eu não tive dinheiro para pagar a cerimônia, né, para o meu filho que morreu. E a Igreja Católica pregava, se não for feito, né, aquela cerimônia que eles chamam de cerimônia de anjinho, até hoje é chamado assim, né? Se morre uma criança, é chamado um sepultamento de anjinho, a cerimônia de anjinho. A Igreja Católica dizia, tem que ser feita uma cerimônia, senão a alma dessa criança vai virar demônio e vai ficar andando por aí. E ainda ensinava o seguinte, cada vez que você vê um vagalume andando, é a alma de uma pessoa que não teve essa cerimônia. E a mulher estava muito triste porque não pôde pagar pela cerimônia do seu filho. E aí o Wycliffe explica ela, isso não tem na Bíblia, isso é uma heresia, tá bom? Então esse filme é bem interessante, que os irmãos o assistam.